Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria nós vamos entrar agora na nossa segunda parte de aula da nossa lição de número 8, a Teologia de Zofar. Veja os textos bíblicos que vamos mencionar e comentar, ok? Nossa segunda parte da aula extra, lição 8. Jó capítulo 10, certo? Versículo 10. Ok? Veja aí. Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo. Você sabe o que é isto? Está falando aqui de Jesus. Porque o leite é o sêmen e a coalhada é a encarnação do Espírito de Deus vindo até Maria, encarnando o Verbo na carne criada pelo Espírito de Deus. Porque o leite é a semente de Deus, a semente da mulher, Gênesis 3:15. E a coalhada é a unidade do Verbo com a carne. Amém? De novo. Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo. Veste-me com pele. Versículo 11. Leia. Veja como é muito maravilhoso. Veste-me com pele e com carne. Me teceste com ossos e tendões. É a encarnação de Jesus. Irmão, Jó é profundo, viu, irmão? Jesus lia Jó. O apóstolo Paulo lia Jó. Você tem que ler Jó. Veja, versículo 13. Sei que isto estava nos teus desígnios. Forte. Jesus veio porque estava nos desígnios de Deus. Agora veja, esses textos de Jó 10, versículo 10 ao 13, é a resposta da apelação de Jó a Deus no pedido do fiador, amém? Do Redentor, daquele que vai fazer-se carne. Mateus 22 também fala da pregação de Pedro aos fariseus, que é a resposta também do fiador, Jesus Cristo. Também no Salmo 8, Jesus é exaltado como este fiador. Então Jó, ele vai falando da encarnação, no versículo 8, a gente leu agora, e a gente vê que não é só no versículo 8. Nós temos que ver Jó, capítulo 9, 32 a 34, que já foi lido na lição, ou seja, na primeira parte. Aonde fala do leite, do sêmen, da coalhada, ok? Amém? Nós já acabamos de ler. Muito bem. Fala do sêmen, do leite, da coalhada. Então, a semente junto ao óvulo. O Espírito de Deus fazendo o corpo de Jesus. Então, Jesus foi coalhado aqui no ventre de Maria. Amém? O Espírito de Deus, veja, veio até Maria. E aqui coalhou a semente que vinha. Ele coalhou, foi coalhado aqui. O Verbo se fez carne. João 1,14. Glória a Deus. Então, Jó foi o único de toda a Bíblia, irmãos, de toda a Bíblia que a gente conhece os escritores. Ele foi mais profundo que Salomão, mais profundo que Davi, que Daniel. Ele foi o mais profundo. Não há um homem mais profundo em assuntos da encarnação do que o próprio Jó. Ora, o salmista andava com o livro do Jó no braço. Então, tal é o pai, tal é o filho, como é o pai. Então, veja que o discípulo segue o seu mestre. Então, o livro de Jó é o pioneiro, é o primeiro. Os demais são os discípulos do livro principal. Amém? Então, por isso que você lê o Jó, o livro, é muito parecido com Salmos. E o salmista, ele vai escrever com base no livro de Jó. Samuel também vai ter o livro de Jó, porque foi o primeiro a ser escrito. Jesus leu o livro de Jó. Paulo também leu. Por que nós não podemos ler?
Então, era um desafio. Mas Jó não era íntegro? Era o dever dele. Todos nós temos o dever de ser íntegro. Glória a Deus. Então, veja, vamos fazer um desenho aqui? Ó, Jó estava pedindo que Deus se fizesse carne, homem. E a gente vê isso na Bíblia, Filipenses 2, versículos 5 ao 8. O verbo se encarnando. Ok? Então veja aí, ó. João 4 e 24 diz que Deus é Espírito. Aqui é João, certo? Não é Jó não, é João. Então, Deus é Espírito. Só que Deus tem, ó, 3 personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jó estava pedindo, ó, vem para cá. Se faz como homem. Fala comigo aqui, de igual para igual. Assim eu não vou ter medo. Por quê? Porque se o Senhor vier com toda essa glória, eu vou me derreter, eu vou morrer. Mas vem, do jeito que tu és. Ou seja, vem, se torne carne, como eu sou carne. E assim eu vou falar contigo. Jó percebeu isto, irmão. Percebeu que precisava de um Redentor. Por que essa história do Redentor? Por causa de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, faltava o corpo. Jó sabia que precisava a encarnação para que tudo desse certo. Jó estava apelando à encarnação de Deus. No Salmo 8 é a resposta do apelo que vem em profecia lá no Salmo, capítulo 8. E no Filipenses, capítulo 2, o verbo já se fez carne, já se humilhou, já se esvaziou. Então, veja, no Salmo 8, quem é o filho do homem para que o visites? Aqui, o filho do homem é Jesus. A pessoa do filho visitando o homem na terra. Quem é o filho do homem para que o visites? Então, é a resposta da apelação de Jó, o Salmo 8, que nós estamos lendo. Agora veja lá, versículo 20 de Jó, versículo 32, versículo 32 a 35 de Jó, leia. Jó está apelando. Também ele não é um homem como eu. Desce, vem discutir em juízo, vem até aqui, fala comigo como homem. Jó foi o único que teve esta inspiração tão profunda. Agora veja, se Deus viesse do jeito que ele estava, da sua glória, da sua plenitude, Jó sabia que não dava para conversar. Jó se derreteria, ele morreria, porque Deus disse para Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo. Então, Jó disse, eu preciso de um árbitro entre nós dois. Glória a Deus. Senão, se o Senhor vier do jeito que está, vai me matar. E não vai dar para mim conversar. Eu sou um vermezinho, não tem como eu conversar com o Todo-Poderoso. Então, não dá. Então, seria até injusto da minha parte conversar contigo. Deus grande e Todo-Poderoso. Então, irmãos, Jó sabia que era descendente de Adão. E assim, precisava de um juiz, um advogado entre os dois. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem é o juiz? No tempo de Jó, o Espírito de Deus estava em Jó. E hoje, Jesus disse, eu sou o advogado, mas eu vou enviar o outro advogado. Então, continua também conosco o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. O mesmo que estava sobre Jó. Então, veja, que o Filho veio se encarnar. Então, o Espírito Santo disse, olha, tem que se encarnar o Verbo. Por quê? Porque você vai falar com os homens. Sentir como os homens. E se você for com toda a plenitude da sua divindade, com todo o poderio, com todo o poder, ninguém aguenta. Deus é Deus. E nenhuma criatura subsiste na frente do Criador, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Você não pode ir ao Verbo
sem se encarnar. Você precisa tomar carne. Você precisa colocar toda a onipotência aos pés do Pai. Toda a onipresença, onisciência, para que venha esvaziado. Filipenses capítulo 2, que ele esvaziou-se a si mesmo. Aí Jó diz, agora dá para conversar. Glória a Deus, agora eu converso, eu não tenho medo. Então, Jesus, Paulo, todos nós temos que aprender a ler o livro de Jó. Versículo 33, não há um árbitro entre nós dois, que põe a mão sobre nós dois? Então, quando Jesus se tornou carne, foi o Espírito de Deus que se comprometeu a fazer as obras de Jesus. Deixa que eu curo, deixa que eu ressuscito. Jesus por si mesmo não pode fazer nada, a não ser que o Pai o autorize. Glória a Deus. Então, por quê? Porque era necessário Jesus vir como homem para que a gente pudesse ser ouvido, para que a nossa oração fosse aceita. Porque quando nós oramos no Espírito e Deus nos ouve, porque Deus agora nos deu um advogado. Falaria e não tinha medo. Versículo 35. Vem como homem que eu vou falar contigo e não vou ter medo. Glória a Deus. Porque esse estado de pecador que o Adão deixou, não dá para falar como tu és grande e poderoso. Mas o Senhor se fazendo carne, comendo com os pecadores, dá para falar com o Senhor. Jó precisava ter comunhão, adorar, ter um intercessor. Ele precisava resolver isto. Vem tornar-se como homem. Deus, ele nunca aceitou o homem no estado de pecado, porque Jó tinha certeza do estado dele, se não fosse um que pudesse se compadecer, tornar-se o seu advogado e também o seu sacerdote. Jó tinha consciência disso. Na mente de Jó, Jó sabia que o homem foi condenado em Adão e só um poderia se levantar para ser o Redentor sobre a terra. Glória a Deus. Jó precisava ter comunhão e apresentar as suas razões. Para isto, Jó pediu a encarnação de Deus. Porque Deus não tinha corpo. Deus, antes da encarnação, ele enviou um anjo. Vamos colocar aqui um outro desenho. Antes da encarnação do verbo, porque o Jó pediu, se encarna, e eu vou falar contigo, eu não vou ter medo. Então, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enviou o quê? Um anjo. Isso no Antigo Testamento, Só que não resolveu. Porque o anjo, ele não perdoava. Está lá em Êxodo. O anjo não perdoava. Só que o anjo era menor do que Deus. Então, foi uma maneira, veja, que Deus foi achando para chegar perto do homem. Então, veja que a divindade, ok? A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Fez um jeito para ir como homem. Lembra de Moisés? Moisés, ele pediu para que o Senhor fosse com ele. Agora veja aí, o que é que acontecia com esse anjo? O anjo, Deus disse, vou enviar meu anjo, Moisés. O anjo vai abençoar o pão, vai abençoar as águas, vai abençoar as mulheres, porque elas não vão abortar, vai aumentar os anos de vida das pessoas, ele vai afugentar os seus inimigos, mas uma coisa esse anjo não pode fazer: perdoar pecado. Aí Jesus chegou, menor do que o anjo. Deu certo. Porque esse pode perdoar pecado. Porque esse pode sentir a nossa natureza, porque era carne da mesma carne. Ele sentia a semelhança da nossa carne. Então, com isto, Deus disse o seguinte, guarde diante desse anjo, do anjo, antes de Cristo se encarnar.
Este anjo do Senhor, guarde diante dele, porque se vocês pecarem, ele não perdoará as vossas transgressões. Êxodo 23, 19. Êxodo 23, versículo 19. Ele não perdoará as vossas transgressões. Então, veja que a divindade lá, por muitas vezes, saía de lá, vinha como rocha, certo? Vinha como capitão dos exércitos do Senhor para o povo de Israel. Eram os modelos de revelação de Hebreus 1 em 1. Diz que ele veio de diversas formas e de diversas maneiras. Vinha como capitão dos exércitos, vinha como rocha, vinha como nuvem, vinha como água, vinha como fogo, vinha como sarça. Glória a Deus. Aí Deus enviou o anjo do Senhor, menor do que Deus. Era a maneira de Deus tratar a humanidade para ajudar a humanidade. Só que Moisés sabia, o povo é pecador. Esse anjo aqui vai acabar com todo mundo. Não vai dar certo. Aí Deus vai ter que mandar o quê? O que foi que Jó disse? Vem se tornar homem. Amém? É por isso que eu cheguei aqui no Jó. Jó diz, vem tornar-se homem, porque o anjo não vai dar certo. Então o homem tinha que ser menor do que o anjo. Então, menor dos menores, para falar comigo. Muito forte. Então, Deus reduziu a forma da revelação. Primeiro, veja, a revelação aqui, segundo aqui, terceiro aqui. Então, A, B e C. Ok? 3 formas de revelação. A divindade, os anjos, o anjo do Senhor, melhor, e o verbo encarnado. João 1,14. Então, o anjo não deu certo. Então Deus foi procurando uma forma ainda menor do que os anjos. E Deus reduziu um pouco para dar certo. Então, em forma humana, em corpo humano, físico, então ele pode se compadecer, como diz o escritor aos Hebreus. Ele pode ser o mediador, ele pode nos perdoar. Glória a Deus. Então, Moisés, conhecendo os problemas do povo e que o anjo não perdoava, ele disse, nós não vamos sair daqui sem a tua presença. Porque Deus, nesta forma aqui, para Moisés, era mais importante do que este anjo. Porque é misericordioso, é benigno, é perdoador. Aí Moisés disse, se o Senhor não for, nós vamos morrer aqui, porque nós não vamos sair com esse anjo não. Esse anjo vai matar todo mundo aqui é pecador. Não tem um que não peque. Então esse anjo aí vai acabar com o povo. Então Moisés descobre que a forma divina, da forma que ela está, é melhor do que a forma de um anjo. Mas assim mesmo, o homem precisava de um fiador, como disse Jó. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus guarde. Muito valoroso é o estudo da palavra de Deus. Quando a gente começa a ler e a escutar, nós aprendemos muita coisa. Ok? Isto é, quando a gente começa a repetir o que nós aprendemos, aí que nós aprendemos mais ainda. A aprendizagem na repetição de assistir a aula chega a 100%. Se você só ouve uma vez ou assiste uma vez a aula, 10% de aprendizagem. Ok? E quando você começa a ver a aula e começa a escrever, você começa a ter 60% na aprendizagem. Mas quando você começa a repetir a aprendizagem, ouvindo, escrevendo, repetindo a aprendizagem, você tem a capacidade de aprender 100% as aulas. Glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Jó e a gente vê que estes homens, amigos de Jó,
eram totalmente hereges, mas Deus pegou todos eles e fez com eles se arrependesse, porque só quem era reto, justo e temente a Deus era o meu servo Jó, diz o Senhor. Jó, capítulo 42 e versículo 7. Deus abençoe. Até a aula de número 9, se Deus quiser. Amém.